E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Você já sabe, né? Quando eu venho aqui nesse formato aqui de celular, é pra gente bater um papo, né, galera? Carlo Ancelotti fez a sua última convocatória, a última convocação, visando a Copa do Mundo 2026. Deixa eu explicar um pouco melhor para quem não está por dentro. O Brasil vai jogar contra a Croácia e contra a França. Os jogadores que foram convocados hoje participarão desses dois jogos. Mas antes de começar a Copa do Mundo mesmo, o Brasil vai ter mais dois jogos. Um contra o Panamá, que será no Maracanã em maio, o jogo será em maio, e em junho, já em terras norte-americanas, antes de começar a Copa do Mundo, o Brasil ainda vai jogar um jogo amistoso contra a equipe do Egito. Então, no fundo, a seleção brasileira tem mais 4 jogos amistosos antes de começar a Copa. Porém, a situação é o seguinte: Jean Lucas, Luciano Juba e Neymar não foram convocados hoje para esses dois amistosos contra a Croácia e França, ok? Da seleção brasileira. Essas duas convocações foram as últimas. Aliás, essa convocação para esses dois jogos foi a última convocação de Ancelotti antes da convocação definitiva. No meu ponto de vista, Neymar está fora da Copa, né? No meu ponto de vista. E Luciano Juba e Jean Lucas também. A única forma de Neymar, Luciano Juba e Jean Lucas terem chance de serem convocados para a Copa do Mundo é se algum jogador da respectiva posição se machucar e Ancelotti resolver trazer para a seleção Jean Lucas, Neymar ou Luciano Juba. Para mim, só houve uma decepção aí, não ter levado o Luciano Juba, ok? Eu acho que o Luciano Juba merecia ir para a Copa do Mundo, tá? Mas na minha cabeça não faz sentido, principalmente no caso do Neymar, que ficou de fora desta convocação de hoje, dia 16. E aí a próxima convocação será a definitiva para a Copa, ou seja, serão os 26 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Quando o Brasil entrar em campo contra a equipe do Panamá no Maracanã, antes de viajar para os Estados Unidos no mês de maio, será a seleção que vai disputar a Copa do Mundo. A seleção que o Ancelotti convocou hoje, que vai jogar contra a Croácia e França, ainda não é a seleção definitiva. Pode ser que, sei lá, Neymar apareça na convocação definitiva, que vai ser realizada mais para frente. Mas, na minha opinião, não faz sentido isso, porque Ancelotti não convocou Neymar em nenhuma. Eu não me lembro de Neymar ter sido convocado em nenhuma das vezes que Ancelotti convocou a seleção. Então não faz sentido. Se Neymar não foi convocado na convocação de hoje e nas outras, não faz sentido, na última convocação, Ancelotti levar Neymar. Então, para mim, Neymar tá fora da Copa, tá? Eu sei que Ancelotti veio aí com esse papinho de não, Neymar precisa melhorar o condicionamento físico e tal, não sei o que. Mas, gente, vamos ser sinceros, Neymar não vai para a Copa. É como eu falei alguns minutos atrás nesse vídeo. A única maneira de Neymar ir para a Copa do Mundo é se algum jogador se machuca da posição dele e Ancelotti resolve levar o Neymar. Se não for isso, gente, esquece. Neymar não vai para a Copa. E a mesma coisa eu vejo no caso do Jean Lucas e do Luciano Juba. Se não me engano, quando o Luciano Juba foi convocado, ele não chegou a ir para um jogo. Foram 2 jogos, né? Em um dos jogos, ele nem sequer foi para o banco de reserva. E no segundo, ele foi para o banco de reserva, né? Mas eu não me lembro se ele chegou a entrar em campo, tá? Eu sei que o Jean Lucas chegou a entrar. O Jean Lucas chegou a ter minutos jogando com a camisa da seleção. Mas, sinceramente, eu acho que Jean Lucas e Luciano Juba não vão para a Copa do Mundo também. No caso do Jean Lucas, eu acho até normal, porque tem muita gente boa aí na posição dele, e ele não vem jogando um futebol que encha os olhos, né? Os últimos jogos aí, tudo bem que agora, recentemente, ele fez uma partida boa, fez gol e tal, mas, na minha opinião, se tem um jogador do Bahia, quem está jogando mais, eu acho que o Luciano Juba está jogando mais bola hoje do que o Jean Lucas. Eu sei que são posições diferentes, eu sei disso, mas eu acho que o Luciano Juba está jogando mais bola do que Jean Lucas, tá? Tá entregando mais. E o Ancelotti não quer levar o Luciano Juba, gente. Ele não quer. Se ele quisesse, ele levaria, pô. Porque, assim, esses 2 laterais que ele tá levando... Pô, desculpa, velho. Desculpa, não tem hipótese. Essa
essa é sem dúvida nenhuma uma das piores seleções do Brasil de todos os tempos. Eu cheguei a falar isso em outro vídeo, né? Eu só não lembro se eu postei esse vídeo aqui no Nerd Bahia ou se postei lá no Nerd Futebol. Essa seleção brasileira é uma das piores de todos os tempos, gente. Dos últimos 30 anos, fácil, essa seleção é a pior. Aquela seleção de 2014, que tomou 7-1 da Alemanha, mesmo assim, é uma seleção melhor do que essa que a gente tem hoje. Para mim, o Brasil vai para os Estados Unidos disputar a Copa, beleza. É um dos favoritos ao título, sim, por causa da camisa, porque se não fosse a camisa, nada. Mas eu acho muito difícil, sinceramente, o Brasil chegar nas quartas de final. Se o Brasil chegar nas quartas de final da Copa do Mundo, não sei se passa para semifinal não, viu? Sou bem sincero. É claro que eu vou assistir a Copa, vou colecionar o álbum de figurinha, vou fazer todo esse ritual que a gente faz todos de 4 em 4 anos, eu vou fazer novamente, né? Vou torcer pelo Brasil, se o Brasil fizer gol, vou gritar gol, vou torcer. Mas acreditar de verdade, como eu já acreditei em outras seleções do Brasil, como por exemplo a seleção de 94, a seleção de 98, que a gente foi vice-campeão, a seleção de 2002, a de 2006, não é? A de 2010, a de 2014. Eu acreditei naquela seleção de 2014. Eu acreditei, mas infelizmente a gente tomou 7-1 da Alemanha e fomos eliminados, né? Se não me engano, o jogo foi no Mineirão, se não me engano. Fomos eliminados na Copa do Mundo. Também tem o seguinte, aquele 7-1 que a Alemanha deu no Brasil, aquilo acontece uma vez na vida. Nunca mais a Alemanha vai repetir aquilo. Aliás, eu acredito que nenhuma outra seleção vai conseguir meter 7-1 no Brasil, né? E também o Brasil não vai jamais meter 7-1 em alguma seleção de ponta. Eu não acredito que esta seleção que a gente tem hoje vai meter 7-1 na Itália, na Argentina, na Alemanha. Não mete não, gente. Não mete. Mas também não leva, viu? Não leva. Aquilo aconteceu, foi um aborto da natureza e não vai acontecer mais não. Então, gente, para mim, Neymar está fora da seleção brasileira. Para mim, Jean Lucas e Luciano Juba também estarão fora da seleção brasileira, ok? Então os jogadores, Neymar já está em fim de carreira, tá, gente? Sinceramente. Mas Luciano Juba e Jean Lucas tem muita pedalada ainda, né? Então, se eu pudesse dar um conselho a esses dois jogadores, ok, estão chateados, eu entendo, faz parte, compreendo perfeitamente, mas foca no Bahia, o Bahia vai precisar muito de vocês na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série A. A carreira de vocês ainda tem bons anos aí pela frente, principalmente você, Jubinha, que é pernambucano igual a mim, né? Eu vi você, cria do esporte, na base do esporte, vi você se desenvolvendo como jogador de futebol. Estou feliz por você hoje estar no Bahia, porque realmente, por questões financeiras e questões de contrato, era melhor para você estar no Bahia do que ter continuado no esporte, sem dúvida nenhuma, né? Aqui eu estou falando, não é o torcedor do esporte que está falando, o Linésio, é sim o cara conhecedor de futebol, pronto. O cara que vê as coisas com lógica. Hoje o Luciano Juba, no Bahia, ele tem uma situação contratual e financeira muito melhor do que o esporte poderia ter oferecido a ele há 3 anos atrás, né? Então o Luciano Juba fez a escolha certa, tamo junto, Juba, tô torcendo por você, mesmo aí você vestindo a camisa do Bahia, para mim, tem problema nenhum, tá? Então boa sorte aí na tua carreira. Quem sabe, né, Juba, na próxima Copa do Mundo, você pode... Não essa, a de 2030, quem sabe, né? Nunca sabe. Talvez numa próxima Copa do Mundo não, mas quem sabe numa Copa América, né? Talvez uma Copa América, né, Jubinha? Você possa representar o Brasil sendo campeão da Copa América, também é um título importante, né? Vamos aguardar, viu? Volto a repetir, a não ser que Ancelotti mude de opinião e na última convocação em doido cabeção e chame todo mundo, ou então, se alguém se machucar da posição e Ancelotti resolva levar Neymar, Luciano Juba e Jean Lucas. Se não for isso, esquece, viu, galera? Esquece. Vamos ver se a mídia brasileira, se a imprensa vai continuar pedindo Neymar na seleção depois dessa, viu? Porque para mim o recado foi dado. Neymar tá fora. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, hypa esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, rapaziada.